A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: Donde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Jesus, ele prega em Nazaré e ele é rejeitado pelos seus. Aqueles que conheciam Jesus desde criança. Aqueles que sabiam quem era Jesus, sabiam quem eram os pais, quem eram as irmãs, os irmãos, como a Bíblia mesmo menciona aqui. Mas foram estes mesmos que desacreditaram. Muitas vezes pensamos que aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos conhecem há muito tempo, aqueles que sabem quem nós somos, vão nos apoiar, mas não é assim. Aconteceu com o Filho de Deus. Jesus foi rejeitado em Nazaré. Jesus foi rejeitado por aqueles que o conheciam. E o próprio Jesus vai nos dizer que não tem profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aí eu lhe pergunto, por que que você tem se importado com a descredibilidade, com o descrédito de algumas pessoas contigo? Aí você diz: irmã, eu estou entristecida ou entristecido, abatido, angustiado, angustiada, porque os meus parentes não me apoiam. Porque os da igreja não acreditam na minha conversão. Não acreditam que eu me converti de verdade. E Deus está dizendo para você: você não tem que se importar com o que pensam. Você não tem que se importar com o que acham. Você tem que saber quem você é em Deus. Você observa aqui, irmãos, que Jesus, ele estava no meio dos dele, mas os dele não aceitaram. E conosco não é diferente. Deus não vai parar a missão dele contigo porque tem pessoas que desacreditam. Declare comigo: independente de acreditarem ou não, Deus me escolheu. Independente de acreditarem ou não, Deus me escolheu. Deus havia designado Jesus para um propósito. Não importava se os de Nazaré davam crédito. Não importava se os de Nazaré aceitavam a escolha de Deus. Não importa. Se as pessoas desacreditam, se elas não aceitam Deus, em momento nenhum vai parar o que ele tem contigo por causa dos outros. Até porque, se Deus ficasse aguardando a aprovação humana para escolher alguém, ele não escolheria ninguém. Porque as pessoas sempre vão ter, irmãos, o que falar. Jesus é perfeito. Jesus só fez o bem. E mesmo assim, ele foi rejeitado, foi perseguido. Se levantaram contra ele, falaram palavras que não eram verdades a respeito dele, mas nem por isso ele parou. Quando nós passamos a servir a Deus, precisamos pedir a Deus que nos dê maturidade, porque vamos ouvir muita coisa, irmãos. Vamos ter que enfrentar muita coisa. Vamos ter que engolir muitas coisas e precisamos ter maturidade para não pararmos. Os teus olhos precisam estar fitos no Senhor. Você não pode fitar os teus olhos nas pessoas. Você não pode fitar os teus olhos na descredibilidade. Sempre vai ter quem desacredita. Sempre vai ter quem não gosta de você. Sempre vai ter quem te aponte, quem te julga. Mas o Senhor está dizendo: eu te chamei. Não importa os julgamentos, os apontamentos, as palavras contrárias, a convicção que você tem que ter é: Deus me chamou. Declare comigo: meu Deus me chamou e isso basta.
O meu Deus me chamou e isso basta. Jesus deixa bem claro aqui, não tem profeta sem honra, senão na sua própria terra. Os da terra, os conhecidos, os parentes, os de casa não honrarão. Quem disse isso foi Jesus, nem Mandéboni não. Versículo 4, está aqui escrito na palavra. Então nós não podemos parar por isso, irmãos. Jesus passou por tudo o que passou, mas não desistiu. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, não desista dos sonhos. Não desista dos projetos. Não desista daquilo que eu te confiei, porque tem pessoas que não estão acreditando. Porque tem pessoas que estão zombando. Porque tem pessoas que estão querendo te humilhar. É normal, irmãos. É normal as pessoas se levantarem contra nós e querer nos humilhar quando nós carregamos de Deus um projeto. Porque o diabo não luta contra ele mesmo, então ele vai tentar lutar, vai tentar bater, vai tentar parar, vai tentar perseguir aqueles que são de Deus. Então, se você está sendo perseguido, é sinal de que Deus tem se agradado de você. É sinal de que você tem dado frutos, porque ninguém, irmãos, lança pedra em uma árvore que não tem fruto. Se está tendo pedrada aí é porque estão vendo o seu fruto, tá bonito, tá viçoso, tá chamando a atenção. E por isso estão se levantando contra você. Jesus estava falando ali com uma grande sabedoria. E foi isso aí, o destaque da sabedoria, que fez com que os nazarenos se levantassem contra ele. Jesus estava dando o que? Fruto. Quando Jesus começa a falar, versículo 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? As pessoas começaram a observar que aquilo que estava acontecendo na vida de Jesus era sobrenatural, mas mesmo assim, elas não deram o braço a torcer. Mesmo assim, elas não apoiaram, mesmo vendo, mesmo estando maravilhados, impactados com aquilo que estava acontecendo através da vida de Jesus, mesmo vendo que aquilo ali não era normal, irmãos, mas era espiritual e era da parte de Deus, eles não deram crédito. Vai ter gente que vai ver que Deus é na sua vida. Vai ter gente que vai ver que Deus lhe usa, que é sobrenatural, que é mistério, ribiandarai, o que Deus tem contigo. Mas mesmo assim não te darão a credibilidade. Mesmo assim se levantarão contra você. Eles começaram ali, irmãos, a olhar para Jesus com um olhar humano. Eles começaram a desprezar Jesus. Por quê? Porque eles conheciam. O desprezo não vai vir de quem não te conhece, menina. O desprezo não vai vir de quem não te conhece, menino. O desprezo, homem e mulher, vai vir daqueles que estão próximos. E você tem que ter maturidade para não parar. Declare comigo, eu creio que Deus está me dando maturidade para que eu não pare. Eu creio que Deus está me dando maturidade para que eu não pare. É muito difícil a rejeição. É muito doloroso, não é fácil não, irmãos. É muito doloroso sermos rejeitados. É muito doloroso passarmos pelo descrédito, principalmente das pessoas que a gente pensa que tem que nos apoiar. Principalmente das pessoas que a gente pensa que vai ribiandaracandaraia se alegrar. Porque tem pessoas, irmãos, que é para elas se alegrarem mesmo. Era para acontecer assim, né? Porque sabem de onde Deus te tirou. Sabe do que Deus fez na sua vida. Sabe que é Deus na sua vida. Porque assim, o que estava acontecendo com Jesus aqui, irmãos, era algo sobrenatural. Era uma sabedoria do alto, era um poder do alto entre as mãos dele, ó, que curava. Mas mesmo assim, o descrédito aconteceu aqui. O descrédito vai acontecer. Os olhares tortos vão acontecer. As palavras contrárias vão acontecer. A descredibilidade, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, vai vir, e vai vir de onde você menos espera. Muitos vão olhar para você e vão tentar te desprezar. O diabo usa essas armas, irmãos, para nos parar, sabia disso? Porque quando a gente começa a ser desprezado, quando a gente começa a ser perseguido, quando as pessoas começam a não nos dar crédito, automaticamente nós, como seres humanos, vamos nos abatendo. E o diabo sabe aquilo que nos abate, então ele usa de estratégia. Se Jesus olhasse aqui com um olhar humano, ele parava aqui, irmãos. Ele não continuaria a missão dele, mas ele lembrou que ele tinha um foco. Lembre-se que você tem um foco. Lembre-se que você tem um alvo particular de quem não está acreditando.
Problema de quem não está aceitando. É um particular de cada um. Você tem que entender que você está aqui nessa terra para agradar aquele que te chamou, que te criou, que te formou, que te dá comida, que te sustenta, ramandaraia, que te dá vestes, que cuida de você. Você não está aqui na terra para agradar homens. Pedro e os apóstolos disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. E hoje o Senhor diz para você: me obedeça. Mesmo que haja descrédito, mesmo que ninguém em Nazaré dê nada por você, eu levanto pessoas para apoiar você. Nem que seja os de longe, os de Nazaré não apoiou Jesus. Mas houveram pessoas ali que aceitaram a instrução de Jesus. Houveram pessoas nas aldeias circunvizinhas, pessoas de outras cidades que aceitaram o testemunho de Jesus, aceitaram a palavra dele. Deus vai levantar gente que vai lhe dar crédito. É só uma fase em Nazaré. Jesus não ficou a vida toda ali insistindo, não. Foi uma fase na vida dele. Viva essa fase. É uma fase de desprezo. É uma fase dolorosa. Mas Deus está te ensinando. Deus está te ensinando a não desistir com facilidade. Deus está te ensinando a continuar, a não parar, a não esmorecer, a ser forte. Não é em todo lugar que as pessoas vão nos abraçar. Não é em todo lugar que as pessoas vão nos dar crédito, mas o Senhor está dizendo: o que importa é que eu te escolhi. É esta convicção que você precisa carregar, é esta convicção que você precisa ter. Porque se você não tiver convicção do seu chamado, meu irmão e minha irmã, haverão adversidades que vão te parar. Haverão caras feias que vão te parar. Sempre vai ter. Sempre vai ter pessoas que desacreditem em outra coisa. Tem mais gente que não nos apoia do que gente que apoia. Sabia disso? É. Vai ter mais gente que vai te perseguir, que vai se levantar contra você, do que os que vão te abraçar. Porém, mesmo que tenham poucos que venham te abraçar, são os verdadeiros. Porque Deus vai deixar, irmãos, poucos na vida dos escolhidos, não são muitos. Por quê? Porque na terra não tem muita gente verdadeira, né? A maioria é falsa. A maioria está vivendo aí pro maligno. Então nós observamos que hoje é muito difícil a gente achar pessoas de Deus na terra, não é verdade? Mas ainda tem os remanescentes. E Deus está dizendo: eu vou levantar gente que vai acreditar em você. Mas e os nazarenos, irmã? Deixa eles pra lá. Saiba o que Deus tem contigo e tenha convicção você. Eu quero profetizar a convicção dos céus, do que Deus é na sua vida e de quem Ele é. Quando você tiver essa convicção, as pessoas podem falar o que quiser de você. As pessoas podem se levantar, te perseguir, te caluniar. Podem fazer ribiandaracandarai o que quiserem, mas você vai ter certeza: Deus está comigo. Ribianchucandarai, isso basta. Deus é na minha vida e ninguém pode invalidar o que Ele determinou para mim. Declare comigo: o meu Deus é comigo, e ninguém invalida a palavra dele na minha história. O meu Deus é comigo e ninguém invalida a palavra dele na minha história. Aí eu te pergunto: quem saiu perdendo foi Jesus? Não. Quem saiu perdendo foi quem desacreditou. Quem saiu perdendo foi os nazarenos. Versículo 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Você observa aqui, irmãos, que eles poderiam ter recebido muitas curas, milagres e libertações. Grandes sinais, prodígios, maravilhas poderiam ter acontecido aqui. Mas nós observamos que eles resolveram desacreditar. Por isso, não viveram milagre. Quem desacredita, irmãos, não vive milagre. Quem descredibiliza o que é de Deus é quem sai perdendo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus se admirou da incredulidade deles. Versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Sabe o que é isso? Contudo, ele não parou. Mesmo que houvesse incredulidade, mesmo que os nazarenos o rejeitassem, Jesus continuou a missão dele. Não pare. Não desista. Não retroceda. É Deus lhe dando resiliência, força, fé, coragem, ânimo, ramandaraia. E dizendo para você: eu sou contigo, isso basta. Se Deus está com você, o mundo pode lhe rejeitar, mas você e Deus é a maioria. O que não pode acontecer é Deus lhe rejeitar e o mundo está com você. Porque aí você é um fracassado. Aí você é uma perdedora. Mas se Jesus está contigo, se Deus é na sua vida, se você tem essa convicção, deixe para trás quem preciso for.
E siga o que Deus te chamou para viver. Não desista dos sonhos, não desista dos projetos, não desista dos propósitos que Deus confiou a você por causa do descrédito dos de perto. Sempre vai ter quem vai desacreditar. Na vida de Jesus teve, você acha que a gente é melhor do que ele? Quem? Nada. E aqui está como exemplo para mim e para você. Jesus percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ele não parou. E o Senhor está dizendo, não pare por causa das críticas, dos apontamentos, do descrédito. O que importa é que Deus te chamou e Ele é na sua vida. É isso que importa e é isso que você tem que levar na tábua do seu coração e na sua mente. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Se Deus está conosco, é isso que importa. E hoje Ele te garante, eu estou contigo. Não importa quem te rejeita, o que importa é que eu te chamei, te conheço e sei quem você é. E no céu, o teu nome está lá, ó, escrito no livro da vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, por responder a pessoas aqui de maneira tão especial, mostrando para ele e para ela que eles não são escolha dos homens, Pai, mas são escolha tua. E o que é teu muitas vezes vai ser rejeitado pelos homens. O que é teu não vai ser compreendido, o que é teu muitas vezes vai ser perseguido, mas o que importa, Senhor, é te agradar. O que importa, meu Pai, é sabermos que o Senhor está conosco e isso basta. Rabacandaraia. O Senhor, Pai, estava com Jesus e não importava o que os nazarenos pensassem, não importava, Senhor, o que eles achassem, o que importava, Rabacandarasturiandaraia, era que Jesus, meu Pai, era a tua escolha, e assim é na minha vida e na vida do meu irmão, Pai, do teu filho e da tua filha. O que importa é que o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou e está confirmando, dizendo, continua, não para. Entraram pessoas aqui, o Senhor me mostra, querendo parar, querendo desistir, porque está vendo descrédito, porque está vendo pessoas desacreditando, zombando, perseguindo, mas o Senhor está dizendo, continua, não para, porque eu sou contigo, e você e Deus é maioria. Arabacandaraia. Jesus continuou, Jesus não parou, sempre haverá descrédito, mas o que importa é Deus estar conosco. O que importa, Senhor, é termos a convicção de que o Senhor nos escolheu, de que o Senhor nos chamou, e isso basta. Ah, Senhor, vai dando força ao teu filho, à tua filha, para prosseguir, que assim como Jesus não parou, Pai, a gente também não venha parar, mas o nosso foco e o nosso alvo esteja no Senhor e não nos homens. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido seja vistado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu peço também, Senhor, que o Senhor venha abençoar e prosperar aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo, Senhor, do coração deles, meu Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos de maneira especial. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que o descrédito sempre vai acontecer, mas você precisa escolher focar.
Focar não nas palavras contrárias, nos olhares tortos, naquilo que é dito ao teu respeito, contra aquilo que Deus tem com você, mas você tem que focar na palavra de Deus. Você tem que focar na direção que Ele te entregou e naquele que te chamou. Lembre-se sempre, você e Deus é maioria. Jesus não parou a missão dele por causa do descrédito dos nazarenos. Não é para você parar o que Deus tem contigo, porque tem pessoas que estão zombando, rindo, desacreditando do que Deus tem com você. O que importa é o que Deus falou contigo e quem Deus é na sua história. Se você sabe, tem convicção e tem certeza, não pare, porque sempre haverá quem vai perseguir. E muitas vezes vai ser os de perto, como o próprio Jesus disse aqui. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Não esqueça, a ordem de Deus para você é prossiga, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe.